É interessante porque eu esse ano fiz 70 anos de idade. E uma das coisas que a gente faz quando tem mais idade é pensar sobre aquilo que já viveu, para pensar também quais são as escolhas para aquilo que se queira viver. Isto é, a necessidade de trazer aqui, em vários momentos, o não se esqueça. Você sabe que a expressão não se esqueça, ela aparece na tua vida e na minha, em vários momentos como advertência. Mas ela aparece também como cuidado. Quantas pessoas aqui ouviram dos pais um dia, dos avós: não esquece de levar o casaco, não esqueça de tomar água, não esqueça do teu remédio. Então existe uma forma de recurso à memória que vem do cuidado. E uma outra que é sim uma advertência e não uma negação. Eu tenho 3 livros que se iniciam pela palavra não. Não espere pelo epitáfio. Lembra do epitáfio dos Titãs? Eu devia ter amado mais, sonhado mais, ter visto o sol nascer. Um segundo que se chama Não Nascemos Prontos, que mostra uma ideia concreta, que é o fato de que nós estamos em formação contínua. Eu não nasci pronto e vim me gastando, eu nasci não pronto e vou me fazendo. E um terceiro que se chama Não Se Desespere, que tem a ver exatamente com o próprio sentido da vida. Esse ano ainda sairá um quarto que se inicia pela expressão não, cujo tema é não se esqueça. Isto é, sobre aquilo que na tua vida e na minha tem de ser memorável, ou seja, ficar na nossa memória. Quando a gente tem mais idade, em várias situações a gente começa a fazer o que se chama de flashbacks. Você já viu isso no cinema, já viu no teatro, já viu nos romances. Quando alguém, para contar uma história de agora, recorre a lembranças daquilo que já foi. Talvez o livro mais estupendo no Brasil sobre isso seja Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, que faz um livro inteiro, magnífico, com uma história contada pelo morto. É o falecido que conta a história. Um flashback mais denso que esse, impossível. No entanto, embora eu tenha lido Machado de Assis várias vezes e apreciado, e o faço até hoje, embora eu tenha tido acesso à literatura do passado, no Brasil e fora do Brasil, em que essa história de recorrer ao passado, à memória, ajuda a construir o passo seguinte. Uma das coisas mais impactantes na minha vida, ela se deu quando eu li um livro e pude ver um espetáculo teatral dirigido por uma pessoa nascida em Fortaleza, que, se vivo estivesse, porque faleceu o ano passado, daqui a um mês, no dia 8 de maio, completaria 83 anos de idade, que é um dos maiores diretores do teatro brasileiro contemporâneo, Aderbal Freire Filho. Aderbal Freire Filho, que morreu ano passado, ele nasceu em Fortaleza no dia 8 de maio de 1941. E no ano de 1984, 40 anos já, ele dirigiu um espetáculo chamado A Mão na Luva, que é um texto muito bonito, muito especial, de um estupendo também dramaturgo brasileiro, que morreu muito jovem, com 36 anos de idade, que é o Oduvaldo Viana Filho. Eu digo isso porque este estado e esta cidade foram abençoados em vários momentos pela construção, de um mundo da arte muito expressivo. Aqui nasceu não só José de Alencar, não só Raquel de Queiroz, aqui nasceu Dom Helder Câmara, uma das personalidades mais expressivas da sociedade brasileira do século XX. Aqui nasceram pessoas do campo da arte, entre elas Aderbal Freire, que teve a capacidade imensa
de há 40 anos levar para o palco, sob direção dele, esse texto do Vianinha, como era chamado, A Mão na Luva, que fala de um casal que está junto há algum tempo e ela quer se separar e ele não. E eles, em função disso, passam a fazer um retorno da memória do que viveram, do que já foram, do que tiveram. E começam a pensar em relação ao casamento deles, qual era o propósito, qual era o comprometimento, qual era a proatividade. É claro que quando você e eu recorremos à memória, quando nós voltamos para olhar o que já foi, a intenção, digo de novo, é o passo seguinte. Isto é, eu olho para trás para ver o caminho que fiz, para decidir se nele continuo daquele modo ou se eu altero o meu modo de caminhar, o lugar para onde vou. Evidentemente que você e eu na vida, nós temos memórias do nosso dia a dia, da nossa história, da nossa infância. Faleceu agora, neste sábado, Ziraldo, aos 91 anos de idade, um homem que foi capaz de construir um universo na arte, especialmente para as crianças, em que ele se recusava a abandonar a infância. Isto é, não de ser infantil no sentido negativo da palavra, mas em deixar como nunca tivesse existido aquilo que qualquer criança é capaz no seu encantamento. Eu tenho contado em alguns lugares, e repito aqui agora, o que reforça uma parte daquilo que Pedro trazia aqui à tona. No mês de janeiro, agora, Cláudia, com quem eu sou casado, que está aqui sentada, que aliás trabalhou muito tempo também com Aderbal Freire, em teatro. Ela dirigiu o Teatro FAAP em São Paulo por quase 30 anos. E uma das coisas interessantes é que nós voltávamos do Rio de Janeiro para a cidade de São Paulo, onde também moramos, e estávamos no aeroporto de Congonhas, saindo na área de busca da bagagem, e quando ali estávamos, de repente, um menino de uns 10 anos de idade veio correndo, grudou nas minhas pernas e ficou grudado, dizendo: eu adoro você, eu adoro você. Eu fiquei olhando um pouco assustado. E aí ele facilitou o meu susto, porque ele disse: pai, pai, chamou o pai dele. Pai, pai, tira uma foto minha com ele. E eu, claro, disse: que bom. Ele disse: eu adoro você. E eu perguntei: mas por que você gosta de mim? Ele disse: porque você fala o que eu não sei. Você já imaginou a demonstração dele, admirável, de querer saber o que não sabe? E o meu gosto imenso de saber que eu, que muitas coisas não sei, sou capaz também de fazer com que outras pessoas saibam o pouco que eu sei e podem também me ensinar. Este ano eu completo 50 anos de magistério, e a Agência Sofia, que o Pedro fundou, organiza, faz a gestão, como ele aqui lembrou, eu pedi para ele colocar um pouco isso que eu acabo de contar, como cena nas redes sociais, porque a melhor comemoração que eu tive até o momento em relação à presença no mundo das redes sociais é encontrar um menino de 8, 9, 10 anos que me conhece. E não é uma questão de vaidade, isso também é gostoso ser reconhecido, mas é uma questão de imaginar que tem importância aquilo que faço. Isto é, que o propósito da minha atividade, que é levar a reflexão, o pensamento, o ensinamento, chega também a um menino. Mas eu sou professor de universidade, eu faço 50 anos de magistério, mas ensinei a vida inteira no mundo universitário, sempre na graduação ou na pós-graduação. Como é que eu chego até um menino de 10 anos de idade? Pelas redes sociais. Para isso, claro, eu tenho de ter conteúdo, porque a rede social está povoada de pessoas.
esse conteúdo que eu tenho de ter me coloca na obrigação de um comprometimento com o estudo contínuo, com a necessidade de prestar atenção.